Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel, espero que vocês tenham lido e feito os exercícios do capítulo 2. Agora nós iremos ver o capítulo 3, os impactos da Revolução Industrial. Inicialmente, eu gostaria de citar para vocês o caso da indústria do algodão. O número de teares na Inglaterra ele vai crescer de 2.400 em 1803 para 55.000 em 1829, para 85.000 em 1833 e para 224.000 em 1850. Ou seja, a Inglaterra se tornou uma grande produtora de tecidos. A indústria do algodão nasceu como um complexo de firmas altamente especializadas de médio porte. Mercadoria de vários tipos de fabricantes de fio, tecelão, tintureiros, acabadores e estampadores. Logo, incluíam desde crianças e mulheres no mercado de trabalho. Aliás, crianças e mulheres eram muito interessantes porque pagavam salários menores. E vão criar uma nova classe social, os que vão operar as máquinas, que a gente conhece como operários. Logo, eu vou citar para vocês uma frase do Eric Hobsbawm, do David Landes, que ele cita essa mudança da Revolução Industrial, onde ele fala: o núcleo do processo mais amplo, a mecanização da indústria e a adoção da fábrica reside, porém, na história da manufatura têxtil. A rápida mudança começou com a fiadeira de fusos, a Jane, de James Herbert, em 1776, seguida pela máquina de fiar de algodão operada com energia hidráulica, a Walter Frame, de Thomas Arkwright, 1769, e a Mully, uma máquina de fiar intermediária de Samuel Crompton. Assim, a chamada porque era o cruzamento da Jane e da Walter Frame. Com a Mully era possível fiar tanto material de fibra natural. Depois, em 1787, Edward Cartwright construiu o primeiro tear mecânico bem-sucedido, no qual transformou gradualmente a fiação do primeiro fio grosso, que resistia melhor ao vai e vem da avançadeira, e em seguida de fios finos. Em 1830, Richard Hobbs, experiente construtor de máquinas, criou a pedido do empregador uma máquina de fiar funcionamento automático, ao Self-Eight Mully, que libertava a fiação da dependência da força e da habilidade especial do indócil aristocracia operária. A máquina independente funcionou, mas a aristocracia permaneceu. O que isso eu quero mostrar para vocês? David Land, A Riqueza e a Pobreza das Nações, um livro muito bom. O que eu quero falar para vocês? Que isso demonstra a mecanização da produção, no caso da indústria de algodão. Cada vez se usa menos gente e menos necessário uma mão de obra menos especializada do que era antigamente, quando fazia o artesão. E isso é a tecnologia influenciando no desenvolvimento da economia. Videozinho para vocês que eu trouxe para mostrar como funciona. Bem observado. Você já imaginou o trabalho que devia dar construir tecidos como os dessas velas na Idade Média? O tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil. Naquela época, as fibras individuais eram puxadas de um chumaço de lã ou de algodão e presas em um gancho de uma vareta com um peso, chamada de fuso de fiar, onde a lã era torcida, criando um fio, que então era enrolado em um carretel, repetindo o processo continuamente. Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido em um tear. A respeito do tear, inicialmente, a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira, com furos nas laterais, no qual dois conjuntos de fios eram esticados, os fios da urdidura, que eram alternados para cima e para baixo a cada passada da trama. A trama era o fio que era passado na transversal entre os fios da urdidura, sendo puxada firmemente contra o tecido, unindo todos os fios. Mas voltando ao dispositivo de fiar, ninguém sabe com certeza quando ou onde foi inventado o primeiro deles. Algumas evidências apontam para a Índia, outras para a China, mas fortes evidências encontradas em locais de escavação apontam como origem dos usos manuais o Egito, 5.000 anos antes de Cristo, no qual acredita-se que ajudou a torcer os fios dos tecidos que as múmias egípcias eram enroladas. Ao longo dos anos vieram os aperfeiçoamentos. Um deles consistia em encaixar o fuso em um mancal, movido por uma correia presa a uma roda que inicialmente era girada à mão e depois por um pedal. Com ela, o chumaço de lã ou algodão era torcido muito mais rapidamente, originando o fio que então era enrolado em um carretel de maneira automática.
Este aparelho acabou recebendo o nome de roda de fiar. No final da Idade Média, as rodas de fiar apareceram na Europa, vindas através do Oriente Médio, e o único aprimoramento no projeto original, que até então era movido à mão, foi a adição do pedal. Apesar deste modelo de roda de fiar permitir a produção de um fio de lã ou algodão de boa qualidade, eram necessárias de 3 a 5 rodas de fiar como essa para produzir os fios necessários para manter um único tear mecânico funcionando. Mas com a chegada de John Kay, isso não seria mais o suficiente. Ele ficou conhecido por ter inventado a lançadeira volante, uma importante inovação no desenvolvimento do tear. De maneira bem simplificada, o tear mecânico funciona basicamente do mesmo modo que aquele manual de antes. Existe o conjunto de fios da urdidura, que é unida ao passar na transversal o fio da trama. Para passar este fio na transversal, a trama, é utilizado um dispositivo chamado de lançadeira, que passa entre os fios da urdidura soltando a trama, que é então puxada firmemente contra o tecido. E devido aos fios da urdidura estarem presos separadamente, em 2 suportes que alternam para cima e para baixo com o auxílio de um pedal, o tecido vai se formando continuamente no ritmo dos tecelões. Até então, esta tecelagem era realizada com a utilização de uma lançadeira, que era passada manualmente entre os fios da urdidura, e nos grandes teares eram necessários até 2 tecelões somente para essa função. Mas Kay mudaria radicalmente isso, fazendo com que este trabalho fosse executado mecanicamente. O que ele fez foi colocar um mecanismo de impulsão que era acionado por uma corda, fazendo com que uma espécie de martelo de cada lado batesse na lançadeira, fazendo com que ela passasse voando entre a urdidura e caísse em um pequeno recipiente do outro lado, que já dava a próxima batida mandando de volta. Isso permitiu que os tecidos fossem confeccionados numa largura 2 vezes maior do que a convencional e em uma velocidade muito, mas muito superior. Antes da invenção de Kay, precisava-se de até 3 operadores para operar o tear, 2 só para a lançadeira. Mas em setembro de 1733, com a lançadeira volante, 2 operadores perderam o emprego e a produção mais que duplicou, provocando uma revolução na produção de tecidos e, é claro, revolta dos tecelões, que pediram ao rei que detivesse as invenções de Kay, o que foi em vão. E em 1753, não obtendo a resposta do rei, os trabalhadores têxteis, descontentes e com muita raiva das invenções, atacaram a casa de Kay, obrigando ele a fugir da Inglaterra, indo parar na França, local em que viveu na pobreza até morrer por volta de 1780. Como consequência da maior demanda de fios gerados pela invenção de Kay, criou-se um período de escassez de matéria-prima, mas James Hargreaves encontraria uma maneira de aumentar drasticamente a oferta desses fios. Hargreaves era um inglês sem educação formal, que passou a maior parte de sua vida trabalhando como carpinteiro e tecelão. Ele e sua família faziam parte da indústria do algodão, com a renda vinda unicamente da produção têxtil. Em 1764, Hargreaves construiu uma máquina que podia produzir diversos fios de uma só vez, a Spinning Jenny. O primeiro modelo utilizava 8 fusos ao invés de um único fuso da roda de fiar tradicional. Isso produzia 8 fios que eram torcidos todos de uma vez a partir de 8 mechas pré-preparadas, como estas. Estes longos e estreitos de fibras de lã ou algodão, que estavam enroladas em carretéis na parte de baixo da máquina. Aqui vemos o modelo aprimorado da Spinning Jenny, com mais de 8 fusos. Quando o operador puxava esta régua, as mechas eram desenroladas. Então a régua prendia a mecha e a roda era girada para produzir a torção, criando o fio, que então era enrolado no outro carretel. Esta invenção permitiu que Hargreaves complementasse os escassos recursos da família com o dinheiro obtido na produção e venda de diversas dessas máquinas de fiar. Contudo, quando inovações tecnológicas como a lançadeira volante e a máquina de fiar permitem um aumento na produção com menos trabalho, podem surgir danos colaterais para os trabalhadores mais rústicos. E foi isso que aconteceu. Os vizinhos de Hargreaves, que também trabalhavam na indústria da fiação, não estavam nem um pouco satisfeitos com a invenção que era capaz de fazer o trabalho de 8 pessoas. E em 1768, atacaram a casa dos Hargreaves e destruíram todas as suas máquinas. Este fato fez com que a família Hargreaves mudasse para outra cidade, onde fundaram uma modesta fiação baseada em sua invenção. Mas apesar do progresso alcançado com seu invento, que permitiu um salto tecnológico no setor têxtil, o humilde tecelão Hargreaves nunca obteve o reconhecimento que merecia em vida.
Entre 1764 e 1770, Hargreaves tentou obter a patente de seu invento, mas as cortes se recusaram a lhe conceder a patente. Infelizmente, Hargreaves havia produzido e vendido uma quantidade enorme de máquinas de fiar de 8 fusos, parecidas com essa de 16 fusos. E no momento em que ele decidiu solicitar a patente, uma quantidade enorme de cópias já havia surgido. A patente só foi concedida em 1770, quando ele produziu esta versão de 16 fusos, que logo seria aprimorada para este outro modelo. Estima-se que no ano de sua morte, em 1778, mais de 20.000 máquinas de fiar estavam em uso somente na Grã-Bretanha, algumas com até 120 fusos. A invenção de Hargreaves não apenas diminuiu a necessidade de trabalho, mas também economizou dinheiro. A única desvantagem era que a máquina produzia fios muito grosseiros para serem usados como fios da urdidura, e só podiam ser utilizados para fazer fios transversais, de trama. Mas a história da máquina de fiar e de seus progressos alcançados para a indústria têxtil na década de 1770 estavam longe do final, e outra invenção daria mais um salto nesta área. Sir Richard Arkwright começou a sua vida produzindo perucas, mas posteriormente viria a trabalhar com a tecelagem, criando algo bem diferente das inovações de até então. Sua invenção, patenteada em 1769, ficou conhecida como Water Frame, a primeira máquina têxtil que utilizava a água como força motriz no lugar da força humana, dando um salto na escala de produção de produtos. Arkwright apresentou outras inovações além da força motriz. Ele colocou os pares de rolos que puxavam o algodão na distância correta para o comprimento das fibras usadas, e também aumentou a precisão na torção dos fios. Ele também criou o enrolamento contínuo, quando desenvolveu um dispositivo de subida e descida automático para o enrolamento da bobina, de modo que ela fosse preenchida uniformemente. Devido ao tamanho e à quantidade de máquinas que não entravam mais em uma casa, necessitando de galpões, e também a nova força motriz, a água, Arkwright levou todo o maquinário pesado para grandes construções próximas aos rios, de modo que as rodas d'água movessem as máquinas. Isso fez com que a força de trabalho, em grande parte composta de mulheres e crianças, tivesse que se deslocar de casa para estes locais. Assim surgiram as primeiras fábricas ou tecelagens, que posteriormente receberiam o nome de sweat shops, fábricas do suor, uma fábrica que explora os empregados com horas excessivas de trabalho, baixos salários e más condições. Aliás, as fábricas de Arkwright chegaram a ter 2/3 de seus empregados compostos apenas por crianças. Mais tarde, acusado de ter baseado parte da criação de sua máquina em cima da invenção de Thomas Higgs, sua patente foi anulada, mas ele já havia ganho muito dinheiro com ela. Mas voltando ao desenvolvimento do maquinário, outra inovação, agora feita por Samuel Crompton, um trabalhador de tecelagem sem educação formal, vivendo nos primórdios da Revolução Industrial, daria mais um empurrão na produção têxtil. Ele construiu uma máquina de fiar que unia a spinning jenny de Hargreaves com a water frame de Arkwright em 1779, a spinning mill, ou mula giratória em português. O nome mula veio do fato de que a máquina era um híbrido entre as duas máquinas anteriores, da mesma forma que a mula é um híbrido entre um cavalo e um burro. Esta máquina corrigiu um importante defeito da spinning jenny, que fazia com que os fios produzidos se tornassem quebradiços, por não ter uma torção adequada, podendo ser utilizados somente na trama do tear. Isso foi corrigido na spinning mill, que produzia um fio com a torção certa, que podia ser utilizado tanto na trama como no urdimento. Durante a tração das fibras, quando a mecha de lã era puxada, ela também já torcia o fio, e no retorno, ela enrolava no fuso formando o carretel, mais rápido, com uma melhor qualidade e uma quantidade muito maior de carretéis do que a water frame e a manual spinning jenny. Outro ganho da spinning mill foi o fato dela produzir fios mais finos, que recebiam o melhor preço de mercado, sendo vendido por pelo menos 3 vezes o preço dos fios mais grossos. Crompton financiou pessoalmente essa invenção, trabalhando como violinista no Teatro Bolton, onde ganhava uns trocados por espetáculo, gastando todo o dinheiro no desenvolvimento da spinning mill. Apesar de todo o esforço e dedicação, levando mais de 5 anos para inventar e aperfeiçoar a máquina, ele nunca recebeu royalties por sua invenção, pois não conseguiu registrar a patente. Quem acabou registrando a patente foi o então famoso industriário Arkwright.
No entanto, mais tarde Crompton conseguiu reverter a situação, conseguindo uma indenização do parlamento inglês no valor de 5.000 libras devido ao dano financeiro que sofreu por não ter a patente, algo que ele conseguiu reunindo evidências de todas as fábricas que estavam usando sua invenção. Uma consequência para ganhar a causa devido às leis da época é que a patente teve que tornar-se pública, motivo para que ele nunca recebesse os royalties da invenção que transformou o país. Com o dinheiro ganho na indenização, Crompton utilizou para entrar no negócio têxtil, mas infelizmente ele estava chegando tarde demais no negócio, e a competição acirrada fez com que ele não obtivesse sucesso com o empreendimento. Ele morreu pobre em 1827. Hoje, a indústria têxtil primordial parece estar superada por inúmeras invenções e aprimoramentos, com máquinas com muita tecnologia embarcada. Mas mesmo assim, aquelas invenções permanecem como um elo que encerrou um período e deu início a uma nova era, a da primeira revolução industrial. E aí, meus alunos, gostaram do vídeo? Vocês veem como houve essa evolução nas máquinas de fiar, OTA? Um exemplo da máquina de James R. Ross, aquela que a gente acabou de ver. Repare, vários fios que ele fazia, uma pessoa fazia. A Walter Frame, que já é uma máquina semiautomática, de Thomas Albright. De Samuel Crompton, aquele último que vocês viram para vocês, é uma máquina quase automática, de grande valia. Ar mecânico, James Cartwright, esse aqui já é mais automatizado. Repare a série de engrenagens entre outras peças na fábrica. É uma máquina mais aprimorada do Richard Robert, mais mecanizada, ela faz por si só. Observem. As invenções. A máquina a vapor é outro exemplo disso. Tem registro da invenção do uso do vapor por Ayron de Alexandria na antiguidade. Mas assim, dentro da modernidade, no século XVII, o engenheiro militar Thomas Savery, ele vai criar um motor que poderia ser utilizado dentro das fábricas. Outro que vai inventar em 1700 um motor a vapor é Thomas Newcomen, uma espécie de um protótipo da máquina a vapor. Foi muito utilizado nas minas de carvão, porque ela servia para bombear a água de fora das minas, sendo construídas centenas ao longo do século XVIII. Mas quem vai se destacar vai ser um pesquisador chamado James Watts, que vai viver no século XVIII e XIX. Em 1777, ele vai aperfeiçoar a máquina de Newcomen, e vai fazer uma segunda câmara, chamada de câmara de condensação, que era onde era criado o vácuo. Logo, a partir disso, Richard Trevithick, ele vai, no início do século XIX, utilizar isso para construir a primeira locomotiva a vapor, onde ela vai dar seu primeiro funcionamento em 21 de fevereiro de 1804 no País de Gales. As locomotivas ou estradas de ferro ou caminhos de ferro vão revolucionar os transportes na Europa. Por quê, pessoal? Porque antigamente o transporte terrestre era feito pelos cavalos ou pelas carruagens, gastava muito e demorava bastante. Com a máquina a vapor, além de aumentar a quantidade de peso que você transportava, também diminuía o tempo, porque o vapor nunca cansava, bastava ter carvão. Isso vai provocar um grande impacto na Revolução Industrial Europeia. Exemplo mais ou menos da história do vapor que eu trouxe para vocês num pequeno videozinho. Vamos assistir. Veja essa chaleira. Quantas vezes as pessoas devem ter olhado para ela sem perceber a potência que estava disponível logo ali? No vapor diante de seus olhos. A história do motor a vapor é muito antiga, e começa com um brinquedo feito pelo grego Ayron de Alexandria, por volta do ano 100. Podemos dizer que este foi o primeiro motor a vapor da história, a Eulípila. Seu funcionamento era simples.
o vapor de uma pequena caldeira subia por 2 braços para uma esfera com 2 jatos tangenciais, que ao sair o vapor, fazia com que a esfera girasse com velocidade. Era, sem dúvida, muito divertido de assistir se você nunca tivesse visto nada além de carroças, mas ficava nisso. Somente em 1698, quase 1600 anos depois, é que Thomas Savery, um engenheiro militar inglês, voltaria a utilizar o vapor, mas agora para realizar trabalho no bombeamento de água nas minas inglesas, o que ele chamou de motor para levar a água pelo fogo. Para inventar seu motor a vapor primitivo, Savery inspirou-se nos trabalhos de um físico britânico nascido na França chamado Denis Papin. Papin era um cara observador e criativo, e em 1679 ele inventou o que ele chamou de digestor a vapor, mecanismo para amolecer ossos, hoje em dia conhecido como panela de pressão. Ao observar em seu fogão que o vapor confinado na panela tendia a levantar a tampa, Papin teve a ideia de criar um recipiente hermeticamente fechado, com uma válvula que permitisse o escape de parte desse vapor, evitando assim que a pressão explodisse a panela. Após isso, Papin cogitou utilizar vapor para acionar um pistão em um cilindro, o que seria o projeto básico para os primeiros motores a vapor, mas no primeiro momento ele ficou apenas no campo teórico. Denis Papin também realizou diversos outros estudos, como o projeto de um submarino, uma pistola de ar, um lançador de granadas e bombas de sucção. Os estudos com bomba de sucção de Papin e sobre o vácuo de Torricelli foram utilizados por Thomas Savery para criar um mecanismo que pudesse puxar a água do fundo das minas de carvão. Um grande problema da época. Na verdade, um assunto de vida ou morte para a indústria de mineração da Grã-Bretanha. As minas rasas estavam sendo exauridas e os mineiros tinham que cavar cada vez mais fundo, onde a infiltração se tornava um problema cada vez maior. Com a intenção de retirar a água, ele construiu uma máquina equipada com uma caldeira, compartimentos, válvulas e torneiras que eram acionadas manualmente, com a potência de 1 HP, e que ele chamou de o amigo do mineiro. A máquina funcionava assim. A caldeira, com água fervente, produzia o vapor que era direcionado a um cilindro através de válvulas manuais. A primeira válvula era fechada para que o vapor sob pressão ficasse no cilindro. Então o cilindro era pulverizado com água fria na parte externa para diminuir a temperatura, condensar o vapor e diminuir a pressão interna, criando um vácuo parcial, a ideia de Papin. Com a abertura da segunda válvula, a diferença de pressão fazia com que a pressão atmosférica empurrasse a água para dentro do cilindro. Então essa segunda válvula era fechada e a primeira e a terceira válvula eram abertas, para colocar vapor dentro do cilindro novamente e empurrar a água para fora da mina, completando o ciclo da bomba. Para vocês terem noção da força que estamos falando, veja o que acontece com este tambor quando é fechada a válvula de saída de vapor de água fervente e se libera água fria dentro dele. Mas voltando ao aparelho de Savery, ele até que funcionou bem, mas apresentava alguns problemas. No primeiro estágio, em que era feito vácuo, ele só conseguia levar a água até uma altura de 8 metros. Isso fazia com que a bomba devesse ser instalada no fundo da mina. Por este motivo é que existia o segundo estágio, que injetava o vapor sob pressão e empurrava a água a mais 24 metros para o alto. Mas neste momento, esta alta pressão geralmente resultava em explosões, devido ao processo de fabricação dos tubos e juntas que na época não eram dos melhores. Foi necessário que Thomas Newcomen, outro inglês, desenvolvesse um motor que viria a se tornar extremamente importante para a Revolução Industrial. O objetivo de Newcomen era desenvolver um motor que pudesse ser utilizado para extrair toda a água da mina distante da Cornualha, que ficava constantemente alagada. Para criar uma máquina que funcionasse, Newcomen utilizou outra ideia de Papin, um conceito semelhante ao motor de combustão interna, ou seja, o vapor seria empurrado para dentro de um cilindro e forçaria um pistão a se mover. O motor de Newcomen, desenvolvido em 1712 com a ajuda do bombeiro John Calley, funcionou bem, mas ele também tinha um problema grave: desperdiçava muita energia para funcionar. O funcionamento do primeiro motor a vapor de pistão do mundo com 5 HPs de potência era o seguinte: durante a operação, a caldeira produzia o vapor que entrava em um cilindro vertical na parte superior. Este vapor empurrava uma haste que movimentava uma pesada viga mestra ligada a uma bomba na outra extremidade e que ia para o fundo da mina.
Em seguida, o vapor era condensado por uma certa quantidade de água que entrava no cilindro, criando uma diferença de pressão, um vácuo parcial, permitindo que a pressão atmosférica levasse o pistão novamente para baixo, puxando com a bomba da outra extremidade a água da mina. O desperdício de energia ocorria porque o cilindro tinha que ser resfriado antes de poder ser aquecido novamente, ou seja, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Além disso, o ar e outros gases podiam se acumular no cilindro, limitando o curso do pistão, chegando até parar o funcionamento do motor. Mais tarde, válvulas foram adicionadas para solucionar alguns desses problemas, e apesar de suas limitações, o motor foi utilizado por toda a Europa. Depois que os motores já estavam em funcionamento há algum tempo, foi possível demonstrar a vantagem financeira em relação às bombas movidas a cavalo. Um motor Newcomen conseguia bombear 250 mil galões de água por dia, a um custo de 20 xelins, uma moeda da época. Com o mesmo custo, 2 cavalos trabalhando em turnos de 2 horas conseguiam bombear apenas 67 mil galões. A invenção de Newcomen realmente era vantajosa, mas uma pessoa cujo papel tem sido negligenciado pela história é o da esposa de Newcomen, a Hannah. Foi ela quem administrou os negócios com sucesso enquanto ele e seu parceiro se dedicavam no desenvolvimento da máquina. Voltando à máquina, quando eles foram registrar a patente, se depararam com um fato no mínimo frustrante. O problema é que a patente da bomba a vapor de Savary, aquela das válvulas, era muito ampla. Ela abrangia qualquer recipiente que fosse utilizado para levar água ou mover moinhos pela força impelida do fogo. Para contornar o problema, patentear a bomba de pistão e ganhar dinheiro com a invenção, Newcomen teve que formar uma empresa envolvendo Savary. O projeto de pistão de Newcomen efetivamente criou a separação entre a água bombeada e o cilindro utilizado para criar a potência, mas a sua baixa eficiência, utilizando entre 0,5% e 1% da energia, acabou gerando um grave efeito colateral na época. Por causa de sua ineficiência, o motor de Newcomen queimou grandes quantidades de carvão, produzindo um manto de poluição característico da Revolução Industrial na Inglaterra. Para termos uma noção da poluição na época, o canal Integrando Conhecimento abordou neste vídeo uma poluição semelhante em 1952, mais de 100 anos depois, devido à queima de carvão. Mais tarde, o poeta William Blake chamaria essas máquinas de moinhos satânicos escuros. Mas uma outra pessoa estava entrando em cena para melhorar isso, e daria um salto na evolução da máquina a vapor, de modo que ela se tornaria essencial para impulsionar a Revolução Industrial. Essa pessoa era James Watt. Watt nasceu na Escócia. Filho de um fabricante e proprietário de barcos, possuía uma tremenda habilidade mecânica e por conta disso abriu uma oficina, onde construía e consertava instrumentos. Watt viu pela primeira vez o motor a vapor de Newcomen em 1764, quando examinava uma maquete trazida a ele por um cliente. Ao analisar a máquina, ele percebeu que ela precisava de uma melhoria drástica na eficiência. Pensando nisso, a primeira grande inovação de Watt foi criar um condensador separado do pistão, para que o vapor não tivesse que ser resfriado no mesmo cilindro que continha o pistão. O que ele fez foi colocar o condensador constantemente mergulhado na água. Vale lembrar que na máquina de Newcomen, era no momento de condensar o vapor que se criava o vácuo parcial que trazia o pistão de volta e puxava a água da mina. Mas no motor de Watt, nesse momento, ele também injetava vapor sob pressão no pistão, ao mesmo tempo aumentando a potência. Veja a abertura da válvula 1 e 3. E o movimento de retorno do motor se dava pelo próprio peso da bomba no lado direito, momento em que a válvula 2 era aberta igualando a pressão nos dois lados do pistão. Essas melhorias significavam que o cilindro do pistão não necessitava mais ser aquecido e resfriado constantemente. Ele permanecia a uma temperatura constante, diminuindo assim o consumo de combustível, aumentando consideravelmente a eficiência do motor. O próximo passo foi adicionar válvulas que direcionavam o fluxo do vapor alternadamente no pistão, fazendo com que o motor funcionasse com maior velocidade e potência. Outra melhoria foi a adição de um sensor de controle de rotação, essas duas esferas girando. Quando o motor acelerava muito,
Elas se afastavam e acionavam uma válvula que fechava a entrada de vapor no cilindro, controlando assim a rotação do motor. Com isso, a máquina funcionava de modo a se regular sozinha, automaticamente, por meio de um equilíbrio de forças. Este pode ser considerado um dos primeiros sistemas de controle com realimentação. Watt também desenvolveu um motor que permitia gerar um eixo, em vez do movimento de bombeamento para cima e para baixo. Para isso, ele colocou um volante de inércia, essa grande roda girando, que fazia com que o motor tendesse a manter-se em movimento devido à grande inércia. Isso permitia uma transferência de potência mais suave do motor para o eixo de carga de trabalho. Watt construiu um protótipo com 10 HPs de potência e o tornou público em 1769, com a máquina sendo anunciada como uma nova maneira de diminuir o consumo de vapor e combustível nos motores. E foi exatamente isso que a máquina fez, reduzindo em torno de 75% a quantidade de combustível necessária. Watt conseguiu patentear sua invenção, já que ela era bem diferente do modelo de Newcomen, e pouco tempo depois, Watt recebeu uma proposta de negócios do industrial Matthew Boulton, que mostrou interesse pela novidade. Watt aceitou fazer a sociedade com Boulton, fundando em 1775 a Boulton & Watt, um nome pouco criativo, e pouco tempo depois, sua máquina o tornou rico, o que realmente importa. Apesar de ter ganho muito dinheiro, Watt continuou trabalhando no aprimoramento de sua máquina e também em outras invenções. O motor a vapor continuou a evoluir durante a vida de Watt e até mesmo após a sua morte, tornando-se importante em um momento expressivo da história, fornecendo energia para navios e trens. Watt recebeu diversas homenagens em vida e após a morte, mas a mais importante foi ter seu nome, Watt, utilizado como unidade de potência. Os motores a vapor foram os primeiros motores de sucesso inventados, sendo a força motriz por trás da Revolução Industrial, substituindo a força muscular, animal e humana, as forças dos moinhos de vento e das rodas d'água, sendo utilizado para alimentar uma geração de máquinas antigas e novas, como os primeiros trens, navios, fábricas e até carros. E antes que você vá... Então, pessoal, gostaram do vídeo? Viram mais ou menos? Aqui é um exemplo da máquina que nós vimos de Thomas Savery. Observem. Aqui é a máquina de Newcomen, que seria aperfeiçoada por James Watt. Repare os pistões, a válvula que bombeia. A vapor de James Watt. Repare na complexidade dela. Foi uma das principais máquinas e contribuiu para o processo de desenvolvimento da Revolução Industrial. Porque as pessoas pararam de contar um pouco com a força animal e humana do moinho, do vento, da água, para contar com do carvão. Exemplo do primeiro protótipo de locomotiva do Richard Trevithick. Observe. Agora, além do transporte ter reduzido distância, aumentou a velocidade. Um pouquinho da história da locomotiva. Vamos ver o vídeo é curto. A locomotiva a vapor é uma das principais invenções da primeira Revolução Industrial. O seu surgimento só foi possível devido à criação de um motor a vapor funcional por James Watt, algo que será tema de outro vídeo. A primeira locomotiva a vapor foi construída pelo engenheiro inglês Richard Trevithick em 1804, utilizada para o transporte de minério e madeira na Escócia. As condições para a inovação do engenheiro inglês eram duas invenções que já haviam sido feitas: os trilhos empregados nas minas e um motor a vapor relativamente potente. Trevithick combinou os dois, desenvolvendo uma versão a vapor de alta pressão do motor de Watt e o colocando nos trilhos, utilizando sua potência para puxar carga. Para Watt, o motor de Trevithick apresentava problemas com relação à segurança, ou talvez fosse inveja mesmo, pois Watt havia inventado um motor a vapor capaz de suportar uma pressão de pouco mais de 1 kg por centímetro quadrado. Já o motor de Trevithick suportava 26 kg por centímetro quadrado. Era um cilindro menor, com um menor número de partes móveis e, consequentemente, um motor mais compacto. Trevithick instalou este motor em uma locomotiva que recebeu o nome de Newcastle. E em 1802,
a colocou nos trilhos das minas de ferro do país de Gales para puxar a carga que originalmente era efetuada por cavalos. Entretanto, o motor, apesar de relativamente pequeno, era tão pesado que acabou destruindo os trilhos. Apesar de apresentar uma evolução significativa, o motor projetado por Trevithick ainda não era ideal para impulsionar uma locomotiva. Ela apresentava problemas de suspensão e condução, além de um peso excessivo que acabava danificando os trilhos. Tradicionalmente, espera-se que toda invenção apresente vantagens em relação ao objeto que ela está substituindo, mas isso nem sempre é tão fácil de se realizar. A locomotiva deveria ser mais rápida e deveria suportar mais carga que as carroças puxadas por cavalos, mas não foi isso que ocorreu inicialmente. Vários fatores conspiraram para que o progresso da locomotiva fosse lento. Entretanto, a entrada de uma nova pessoa em cena mudaria drasticamente isso. Era o inglês George Stephenson, cujo trabalho o tornaria conhecido como o pai das ferrovias. A história de Stephenson é particularmente interessante. Filho de trabalhador pobre das minas de carvão, Stephenson passou a infância na penúria, começando a trabalhar aos 7 anos. Desempenhou os mais humildes ofícios, sempre revelando rara inclinação para a mecânica. Sua esposa morreu jovem, em 1806, o deixando para criar o seu filho sozinho, que ele enviou para uma escola em Newcastle para aprender matemática. E todas as noites, quando o menino chegava em casa, o pai e o filho revisavam o dever de casa juntos, ambos aprendendo, algo que o ajudou muito futuramente. Em 1812, Stephenson conseguiu um emprego de mecânico na ferrovia da mina de Killingworth, onde ganhou a reputação de um cara que poderia resolver os problemas mais difíceis. Sua fama fez com que a companhia o escolhesse para pesquisar e desenvolver uma locomotiva para o transporte de carvão nas minas. Os trabalhos de pesquisas de Stephenson resultaram na locomotiva Blusher, que funcionou satisfatoriamente. Não satisfeito, ele procurou melhorar o poder de sua locomotiva, inventando o Steam Blast, pela qual o vapor de escape era redirecionado para cima da chaminé, puxando o ar atrás dele que entrava na caldeira e aumentava a potência do motor. Basicamente, uma locomotiva funciona da seguinte maneira. Existe a parte frontal, composta pela caldeira que gera o vapor através da queima do carvão ou outro combustível, e o mecanismo que usa essa energia para transformá-la em movimento, os pistões. Na parte traseira, temos o veículo utilizado para o armazenamento do combustível necessário para gerar a energia e a água para produzir o vapor e transferir a energia para os pistões. O novo design de Stephenson tornou a locomotiva verdadeiramente prática, resultando em um motor com tração muito superior, uma locomotiva mais rápida e a inovação de engenharia mais importante no desenvolvimento das locomotivas. Mas ele não parou por aí. Poucos anos depois, aperfeiçoou a sua invenção, a deixando mais econômica e melhorou os trilhos. Com isso, em 1822, foi contratado pela ferrovia de Stockton, em Darlington, para, em 1825, apresentar a sua nova criação em uma viagem inaugural, a locomotiva Locomotion, que atingiu uma velocidade de 24 km/h. Primeiramente, a Locomotion foi utilizada para o transporte de carga, sendo utilizada para o transporte de pessoas apenas 5 anos mais tarde, na ferrovia de Liverpool-Manchester. Entretanto, esta ferrovia era nova e estava à procura de uma locomotiva mais apropriada para o transporte de pessoas. Então, ela abriu uma concorrência em que Stephenson participou, construindo com a ajuda de seu filho uma locomotiva chamada The Rocket, o foguete em inglês. Essa nova máquina deixou literalmente os competidores na fumaça, atingindo uma velocidade de 48 km/h, mais rápida que um cavalo a galope. A viagem inaugural na ferrovia ocorreu no dia 15 de setembro de 1830, quando uma multidão pôde assistir à apresentação de 8 novas locomotivas criadas por Stephenson, puxando trens que carregavam 600 passageiros. Posteriormente, muitos túneis tiveram que ser abertos, bem como serviços de terraplanagem foram executados para assegurar que as ferrovias chegassem aonde fosse necessário. Stephenson tornou-se um homem muito famoso, tendo-lhe sido oferecido o cargo de engenheiro-chefe em diversas linhas férreas.
Ele morreu em 12 de agosto de 1848. Seu único filho, Robert, foi engenheiro ferroviário e trabalhou com o pai em muitos de seus projetos. O impacto das locomotivas nas comunidades locais foi imenso, já que ela facilitou o acesso da população a áreas onde nunca estiveram. Não foi sem surpresa que a notícia se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos, e ferrovias começaram a brotar por toda parte, seguindo o modelo da ferrovia de Liverpool-Manchester. A locomotiva não facilitou apenas o transporte de pessoas, ela revolucionou o transporte de cargas, diminuindo uma viagem de 6 meses em 7 dias, impulsionando e acelerando o crescimento dos países. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Mas a segunda revolução industrial, também surge nessa época. Ela vai de 1860 a 1845 ou 1970. Ela é marcada pelo encurtamento das distâncias. Vimos as locomotivas, agora vão inventar o telégrafo. O que é o telégrafo? Ele é o avô do telefone celular, o pai do telefone celular, o telefone. Logo, o telégrafo, a partir de um cabo esticado, era possível emitir mensagens de um ponto para o outro. A invenção também de corantes artificiais, por William Packer. O que é um corante artificial? Era que davam cores aos tecidos, antes se utilizavam coisas naturais. A invenção da fotografia em 1826, a invenção do dinamite, o TNT, a mecanização da agricultura com a introdução dos tratores, a questão da higiene, do saneamento básico a partir do século XIX, a invenção da vacina também, e o campo da medicina social. O telégrafo vai ser inventado por Simon Finnerbridge Morse, que vai construir seu primeiro protótipo do telégrafo em 1835. Ele vai criar o famoso código Morse, e a primeira linha construída vai ser Baltimore, Washington. Ou seja, ele podia passar mensagens de um lugar para outro em tempo real. Uma revolução. Antes demorava um certo tempo para fazer as horas. Aqui é o exemplo do telégrafo, utilizando a partir da mensagem, era esticado, o manipulador emitia, era utilizada a energia elétrica e ia passando. Do outro lado, uma pessoa recebia e entendia. É um exemplo das linhas telegráficas no mundo. No Brasil, quem construiu vai ter até o Barão de Mauá, na segunda metade do século XIX, e por onde chegavam as informações da Europa rápido. E tinha também dos Estados Unidos. A fotografia que é atribuída a Josephine Thornton numa placa chamada de Birtume de Judéia, a primeira foto. Louis Jacques Mandé Degas vai ter sido autor da primeira patente do processo fotográfico, o daguerreotipo, que é uma espécie de máquina fotográfica do passado. E o inventor conhecido vai ser George Eastman, que vai viver de 1854 a 32, vai ser um empresário, onde ele vai fundar a Kodak, que funcionou até um pouco tempo atrás, mas faliu. E vai inventar o filme em rolo, que tinha quando era criança. Você colocava o rolo, girava na máquina e fotografava. A grande maioria, algumas fotos queimavam, mas outras tiravam. Isso vai popularizar a fotografia no mundo. Aqui é o exemplo da primeira foto, Birtume de Judéia. Aqui o tipo, um protótipo da máquina, da primeira máquina. Fotografias da Kodak, repare. Da TNT, o dinamite. O dinamite é um artefato explosivo que mistura nitroglicerina com terra de américo, dióxido de silício em pó, ou com outro material absorvente. Quem vai inventar ele vai ser Alfred Nobel, em Crumos, na Alemanha. Vai patentear como pó de segurança para explodir em 1867, e a palavra dinamite significa conectado com força, vem do grego. Essa invenção vai tornar tão impacto, principalmente no campo da guerra, nas minas, que Alfred Nobel, no final da vida, ele percebendo o que ele fez, vai deixar parte da herança dele para criar um prêmio, chamado Prêmio Nobel, nas áreas de Química, Física, Medicina, Literatura e da Paz. Depois criaram um Prêmio Nobel da Economia, como uma forma de tentar impactar as grandes invenções e tentar redimir um pouco dos danos da dinamite. As vacinas também foram muito importantes. Um dos primeiros inventores vai ser Edward Jenner, que vai viver de 1749 a 1833, foi naturalista e médico que praticava em Berkeley, nos Estados Unidos.
A vacina antivaríola. O que é a varíola, professor? Olha o braço direito de vocês, tem espécie de uma marquinha. É a varíola, conhecida como bexigas. Era uma doença que assolava muito o mundo. E ele vai ser o inventor da vacina contra a varíola em 1796. Aqui está uma foto dele. Outro que vai inventar a vacina vai ser Louis Pasteur, um francês, cujas descobertas foram muito famosas na ciência. Ele vai inventar a vacina contra a rábica, antirrábica, mas a grande invenção dele vai ser o processo de pasteurização. O que é o processo de pasteurização? O leite ele é aquecido e esfriado rapidamente. Com isso, mata todas as bactérias. A gente pode beber o nosso leite sem se preocupar. E não contrai nenhuma doença. Principais invenções, a partir da segunda revolução industrial, a gente vai começar a usar a eletricidade, vai surgir as primeiras centrais elétricas no final do século XIX, o uso dos produtos químicos, e o carvão mineral começa a ser substituído pelo petróleo. O petróleo começa a ser refinado, a gente vai usar o aço, o alumínio em larga escala, principalmente na construção de embarcações e prédios. Vai começar a substituir o ferro, o uso do motor de combustão, a gente vai ver a difusão do mercado de capitais, como a Bolsa de Valores de Londres, fundada em 1801. O petróleo vai ser feito em 1850 por James Watt, na Escócia, vai descobrir que o petróleo podia ser extraído do carvão, de xisto betuminoso, vai criar vários processos de refinamento. Em agosto de 1859, o norte-americano Edwin Laurentine Drake vai perfurar o primeiro poço nos Estados Unidos para procurar o petróleo no estado da Pensilvânia. E a produção do óleo cru nos Estados Unidos vai começando a subir de 2 mil barris em 1859 para mais de 3 milhões em 1866, chegando a mais de 10 milhões em 1874. Aqui é um exemplo da estação de um poço de petróleo, em Oklahoma, em 1922. A surgir as grandes companhias. A primeira grande companhia vai ser a Standard Oil Company, o padrão do óleo, a companhia do padrão do óleo. Foi a maior companhia do seu tempo, produzindo, transportando e refinando petróleo. E ela vai ser formada pela sociedade, principalmente pelo John Davis Rockefeller. Esse monopólio vai durar até 1911, quando ele vai quebrar em várias companhias, no caso 34 companhias menores. A Exxon, a Chevron, a Atlântica, a MOL e a Amoco. Logo, aqui é um exemplo de uma refinaria de petróleo. Esse homem foi um dos homens mais ricos do mundo. Mesmo dividindo a companhia, ele lucrou. Ele é muito conhecido pelos Rockefellers. Até hoje eles são ricos e grandes praticantes da filantropia. E a criação de alguns processos industriais, o processo de Benjamin, que é a transformação do ferro em aço, permitiu a produção em larga escala, revolucionando as indústrias metalúrgicas em 1855. O dínamo, que vai possibilitar a produção de energia de eletricidade como força motriz, o Sauer-Stors em 1854, e o motor de combustão interna, que vai permitir a produção dos carros, feito por Nikola Otto, aperfeiçoado por Gotthard Daimler, Carl Benz, Russell Diesel, que vai introduzir o uso do petróleo. Aqui é um exemplo da produção do aço. Repare, o dínamo, que faz energia, o motor de combustão interna, que a gente tem hoje no nosso carro, na nossa moto. Essas invenções, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios e até um abração.